pessoal, boa noite. A gente começa agora nosso primeiro webinário do Movimento de Inovação na Educação. Queria dar as boas-vindas a todos vocês, para que a gente consiga ter uma transmissão tranquila em termos de ruído e manter a nossa conexão. A gente vai manter, nesse primeiro momento, os microfones e os vídeos de vocês desligados. E aí, nessa primeira etapa, a gente vai ter José Pacheco, Ana Penido e Helena Singer vão fazer uma fala inicial. Na sequência dessa fala inicial, a gente vai ter eles vão poder comentar as falas uns dos outros. E aí, a ideia é que vocês, pelo chat, peçam a palavra, peçam para fazer perguntas. A gente pede que sejam perguntas objetivas. E aí, na medida em que as pessoas forem se inscrevendo, a gente vai abrindo o microfone de cada uma das pessoas que vai fazer a pergunta de cada vez, tá ok? Se vocês puderem responder no chat, ok, de que ficou clara a proposta, eu agradeço. Bom, o movimento de inovação na educação, hoje a gente teve o nosso primeiro webinário. Foi um sucesso, a gente teve 350 inscritos de 22 estados brasileiros, também de Portugal e de Londres, então bastante gente engajada nessa discussão. A gente só tem 100 lugares na nossa sala, então a gente não consegue acolher todos os 350, mas a gente vai deixar esse vídeo disponível no site do movimento, na sequência da nossa conversa. A gente vai colocar aqui no chat o endereço do movimento, do site do movimento, na sequência. O Movimento de Inovação na Educação tem o objetivo de estimular esse debate público sobre inovação, produzir conhecimento sobre inovação na educação e apoiar as instituições educativas que tenham interesse em inovar, tenham interesse em se desenvolver nesse sentido. Para isso, a gente criou essa plataforma, que é a moveinovaçãonaeducação.org.br, que a gente vai promover uma série de atividades, entre elas esse webinário. Então, sejam super bem-vindos, a gente espera que essa discussão seja muito enriquecedora para vocês e que seja só o começo de uma conversa que a gente passe a ter aí ao longo dos próximos anos, no sentido de trocar experiências, trocar conhecimentos e continuar fortalecendo essa agenda, tá bom? Então, vamos começar. Nossos 3 convidados hoje é o professor José Pacheco, da Ecoabitare, e Cláudia, que está ao lado dele, companheira da Ecoabitare, também vai participar. Ana Penido, do Instituto Inspirare, e a Helena Singer, que é da Ashoka, então, que são os nossos 3 convidados, para debater esse tema que é super importante, que é um tema inicial para a gente, que é qual é o conceito de inovação na educação. É um conceito que não existe uma única definição, existem de maneiras diferentes da gente enxergar, e aí a gente tem esses 3 convidados incríveis para compartilharem com a gente como eles enxergam esse conceito de inovação e outros elementos que eles venham a trazer para a nossa discussão, tá bom? Então vamos começar já. Vou passar a palavra para o professor José Pacheco, para fazer a primeira parte da nossa conversa. Ora, viva Natasha, e saúde toda a gente que está aqui conosco. E de acordo com o que tu disseste, dado que o conceito de inovação é algo instituinte, convém que nós deixemos em aberto tudo aquilo que nós aqui queremos expor. Estou a falar do diálogo, não é? O diálogo que é criar sentidos e significados. Eu talvez seja a pior pessoa para falar disso, não é? Enfim, eu não venho agora ao caso, mas desde há 42 anos que, desde a ponte, eu tenho andado a aprender o que é isso de inovação. Eu não sei. O diálogo que nós aqui possamos ter não pode prescindir de fundamentação. Era este pedido que eu fazia, não é? E a fundamentação terá de ser sempre, para além do senso comum ou do bom senso, de natureza científica e pedagógica. O nosso Paulo Freire diz-nos que uma experiência dialógica não se baseia na seriedade e na competência, ou seja, fundamentada
é muito pior do que uma experiência bancária. Uhum. Então, que não aconteça um confronto de ideias, mas uma análise de práticas e de conceitos. Uhum. Que cada qual, quer esteja no estatuto do leigo, se é que existe, no teórico, imerso nas práticas, dialogue, se consiga escutar a si mesmo, que escute o outro. Então, depois deste arrazoado todo, que eu deveria introduzir, eu falar-vos-ia durante o restinho destes 10 minutos das características da inovação e do conceito de inovação para a Ecohabitar. Uhum. Nós definimos 4 características, ou seja, o que caracteriza uma inovação. A primeira é o inadatismo, ou seja, a inovação tem que ser algo efetivamente inédito. Quando nós falamos de John Dewey e reconhecemos nele inovação, temos que pensar que essa inovação aconteceu há 113 anos. Ou seja, não é inovação hoje. Para ser inovação, ela precisa de ser transmutada, transformada, reavaliada, reconfigurada. Quando nós falamos de Maria Montessori, ela foi inovadora em 2000, vai fazer agora, foi em 1907, vai fazer, já fez mais de 100 anos. O Steiner vai fazer 100 anos no próximo ano. E o Freinet foi inovador, mas na década de 1920. E por que é que eu estou a falar disto? Porque ao longo do século XX, e quer na atualidade, foram muito raros os projetos que adotaram práticas recomendadas por estes autores. O que aconteceu foi que no ensino particular, nas montessorianas, nos movimentos da escola moderna, etc., se praticou algo híbrido, que eu não chamaria de inovação, que é supostamente baseado nas propostas de Montessori, de Steiner e outros, um ensino centrado, uma aprendizagem centrada no aluno, paradigma da aprendizagem, mas dando aula, que é o centro na instrução. Portanto, a inovação foi sempre algo híbrido ao longo do século XX e muito pouco expressivo. Bom, É minha conexão aqui. Deixa eu ver se travou tudo. Se foi só pra gente. fria de sistema com a universidade. Então, aqui está a questão da utilidade. Aqui ela nos conduz à terceira característica. A terceira característica é a sustentabilidade. A inovação tem que ser sustentável. Algo, e aqui teremos de falar exatamente de um conceito que é o de uma inovação dever estar sempre em fase instituinte, nunca cristalizar. Bom, mas a quarta característica é a replicabilidade. Um projeto inovador ele tem de, disseminando-se, ser contextualizado, porque os lugares são diferentes, ser avaliado e assumir uma dimensão de escala. Então, com base nestes pressupostos, nós estabelecemos uma graduação daquilo que nós conhecemos de projetos, e que são 3 graus. Os projetos inovadores, vamos já ver o que é isso, projeto inovador. Até agora apenas apresentei aqui algumas características. Projetos com potencial inovador e pseudoprojetos inovadores, ou projetos de pseudo-inovação. Eu sei que isto é muito crítico, mas temos que encarar isso também. Aqueles projetos que são com potencial inovador, eles têm de ser apoiados, acompanhados e criar condições para que esses professores envolvidos nesses projetos possam chegar a ser um projeto efetivamente inovador. Bom, e o que é inovação?
A Helena falou isso muito bem também, volto a citá-la, dizendo que inovação, eu estou aqui a ler, é aquilo que as pessoas e comunidades criam com base em uma pesquisa, em conhecimento, com metodologia clara da realidade em que vivem, para enfrentar desafios sociais que são vividos naquele seu contexto. Eu subscrevo totalmente. No campo da educação, o principal desafio do movimento de inovação é garantir a todos o direito à aprendizagem, o direito à educação. E esse desiderato, e aquilo que eu vou dizer pode ser polémico, não é possível de concretizar em escolas que tenham aula. Não pode. O primeiro pilar da construção de inovação é a constituição de um coletivo que vai criar, porque uma coisa é criar, outra coisa é inovar. A criação pode conduzir a uma inovação. Porque aqui também 3 graus. O primeiro é o grau da novidade, a moda, a pseudo-inovação. Depois há o grau da criação, que é o potencial de inovação, e há o grau da inovação propriamente dita, e que está, ela própria, sempre em situação de contínua reformulação. Então, resumindo, porque creio que está a acabar os 10 minutos, será preciso, nesta é preciso que a gente pense num processo profundo de transformação. Então, a gente tem até usado mais essa palavra da transformação da escola do que propriamente da inovação, uma vez que inovação tem todas essas características aí mais conceituais e tudo mais. Então, pensando no nosso foco é esse de como transformar a escola para que ela, como o professor Pacheco já falou, responda, né, às demandas, às características, aos desafios do mundo contemporâneo, né, dialogue com essa nova realidade, mas também como que essa educação ela vai fazer sentido para esse aluno que já nasceu no século XXI, que tem características muito específicas na sua forma de se relacionar, de aprender, de lidar com as questões do mundo, com as tecnologias, a sua própria cultura, hoje muito forjada aí por essas mudanças profundas que aconteceram na sociedade, na vida das pessoas, enfim. Então, toda a nossa discussão tem sido em torno disso, como transformar a escola para que ela tenha sintonia com a sociedade e com esse aluno que estão aí presentes hoje, né? E aí, as nossas reflexões, elas partem de alguns aspectos que precisam ser transformados. O primeiro aspecto é do próprio currículo, do que aprender, né? Como que a gente pode, de fato, oferecer um processo de ensino-aprendizagem que seja relevante para os estudantes, que seja relevante para a sociedade. Como que a gente, então, pensa nessa concepção de educação integral que vai ter como foco essa multidimensionalidade do ser humano. Que a gente vá abandonando essa ideia de um currículo conteudista, fragmentado, meramente focado nas questões intelectuais, né, ou acadêmicas, estrito sensu, e como que a gente cria processos pedagógicos que realmente tenham como sentido desenvolver o ser humano na sua plenitude, ou seja, além dos aspectos intelectuais, também os aspectos sociais, culturais, emocionais e físicos também, né? Que, aliás, é uma dimensão que a gente costuma negligenciar bastante
dentro dessa proposta até de escola, né? Como se o corpo estivesse totalmente dissociado aí do desenvolvimento dos seres humanos. Então, a primeira concepção é essa, de uma mudança profunda, uma transformação curricular. E aí é importante a gente trazer para esse currículo também os aprendizados que hoje são, digamos assim, aprendizados que se fazem mais importantes no momento atual. Então, aspectos como o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade, da capacidade de cooperação, de atuação em espaços e grupos e coletivos, essa ideia de que a gente possa desenvolver essa capacidade de lidar com a comunicação e com a questão das mídias e novas tecnologias que hoje são um fator de exclusão social profundo, né? Que a gente possa trabalhar aspectos como o projeto de vida, né? Que realmente a escola se preocupe em desenvolver a capacidade dos estudantes de se pensarem, né? De se conhecerem, ao mesmo tempo de projetarem seus desejos, suas aspirações, podendo estabelecer metas e sendo capazes de vencer os obstáculos e serem resilientes o suficiente para darem conta dos imensos desafios que terão pela frente. Enfim, um conjunto aí de capacidades, né, que precisam ser desenvolvidas porque elas hoje são vitais. Um outro aspecto importante dessa transformação da escola é das próprias práticas pedagógicas, né? E é fundamental que, para a gente pensar nessas práticas pedagógicas, que a gente possa entender realmente esse aluno, entender como que ele aprende, o que faz sentido para ele, o que desperta seu interesse, o que faz com que ele consiga conectar o aprendizado com sua realidade, enfim, suas dificuldades, suas necessidades. Então, obviamente que tem todo um processo importante que é a intencionalidade que o educador traz, que são as experiências que ele já tem acumuladas, mas a importância dessa conexão profunda aí, que essas práticas pedagógicas têm que considerar, por exemplo, que essa geração é uma geração que aprende muito com a mão na massa, né? Fazendo, interagindo. É uma geração que demanda autoria, que gosta de, enfim, trabalhar com as questões de tecnologia, são parte já da cultura, do seu dia a dia, dos seus costumes, da sua realidade, enfim. Que a gente possa, de fato, entender aí quem é esse interlocutor, quem é esse ser humano, né, para o qual a gente está desenhando, planejando, realizando essas ações pedagógicas. Então, uma preocupação muito grande de romper com a massificação, né, essa uniformização, essa padronização, da gente pensar em como cada aluno aprende, poder diversificar as estratégias para que ninguém fique de fora, né? Que a gente possa oferecer oportunidades que sejam adequadas para todos os estudantes, aqueles que precisam de mais tempo, aqueles que precisam de mais estímulos, aqueles que precisam de mais protagonismo, enfim, que a gente possa ter estratégias e práticas diferenciadas, mesmo dentro de um mesmo grupo de alunos, para que todos eles possam ser contemplados e possam, inclusive, identificar eles próprios quais são as formas de aprendizado que são mais efetivas para eles, que fazem mais sentido para eles. Um terceiro aspecto importante também é o próprio ambiente da escola que precisa ser transformado. Tanto o ambiente físico, né, para que ele seja mais
mais vibrante, que ele ofereça os espaços, os equipamentos, os recursos que são necessários e são interessantes de se conectarem com as práticas e com o currículo definido, mas também pensar muito fortemente o ambiente subjetivo dessa escola, né? O clima dessa escola, que compreende, obviamente, toda a parte das relações que são estabelecidas ali, né? Como que a gente rompe com as hierarquias formais que já não fazem mais sentido, como a gente reinventa os papéis à luz do que, de fato, hoje tem se mostrado mais interessante e mais efetivo dentro dos papéis que toda uma comunidade escolar precisa desempenhar, né? Que professor é esse que é o provocador, o facilitador, o mediador, mas que também ajuda na curadoria, que desenvolve mais as capacidades do que efetivamente só entrega os conteúdos. Também que papel é esse desse aluno que precisa ter mais autonomia, gradualmente mais autonomia, que precisa ter mais autoria e que tem que ter espaços de escuta, de escolha, de corresponsabilização pelo seu processo de aprendizagem, pelo próprio ambiente da escola e pelas decisões que são tomadas ali, né? Como que a gente cria espaços mais colaborativos, né? Em que a gente tenha não só o corpo docente ali, a equipe de educadores trabalhando de uma forma muito mais integrada, muito mais colaborativa, cooperativa, mas também envolvendo os alunos, os familiares, os integrantes de uma comunidade que estão também dispostos a cooperar com essa escola nesse processo de colaboração, de construção conjunta dos processos e do cotidiano da escola. E também extrapolando, né, os próprios espaços, que a gente possa romper as paredes da própria escola, os muros e os limites físicos e, de fato, tanto presencialmente quanto virtualmente, ocupar outros espaços, né? Muitas vezes a gente não tem um laboratório ou um espaço cultural ou um espaço esportivo dentro da própria escola, mas tem milhares de espaços no entorno, tem espaços virtuais que podem ser e devem ser ocupados para a gente enriquecer todas essas possibilidades que a gente tem para oferecer para os estudantes, né? Então, linhas gerais, é um pouco por aí que a gente pensa a transformação dessa escola, entendendo que para transformar, às vezes, ideias antigas podem ser reformuladas, ressignificadas e inspirar novas possibilidades que estão mais adequadas ao tempo, à contemporaneidade, né? Mas que tem muito aprendizado aí que ainda pode ser inspirador, desde que, obviamente, seja reconectado aí com as demandas e com a realidade atual. Acho que fico por aí. Tá bom. Obrigada, Ana. Peço desculpas, há pouco a gente caiu aqui a nossa conexão, mas aí vocês passaram a bola, maravilhoso. E agora eu vou passar então para a Helena, para ela comentar a mesma questão. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui, essa conversa boa, as pessoas que eu admiro. E vejo aqui nos nomes dos participantes que tem várias outras pessoas, amigos, pessoas que eu espero que a gente consiga o tempo aqui de ouvi-los também, porque vale a pena. Bom, sim, acho que como o Pacheco e a Ana já trouxeram assim, uma visão bem inteira, né, sobre o que é inovação na educação, acho que eu vou mesmo partir já direto para o que a Natasha sugeriu que eu falasse um pouco do histórico,
da perspectiva da inovação no movimento de inovação na educação. Então, ele nasce no Ministério da Educação. Em 2015, eu estava no Ministério da Educação e, durante a gestão do Renato Janine Ribeiro, ele me chamou para apoiar, para criar uma iniciativa que favorecesse a inovação e a criatividade na educação. E o termo inovação e criatividade, ele quis que tivesse essas duas perspectivas, porque entendia que inovação já tinha um sentido comum tomado, que não era exatamente o que ele estava querendo que o Ministério apoiasse e comunicasse a importância. E exatamente eu vou falar um pouquinho do que é essa inovação, que não é a inovação na educação. É que o termo inovação, ele é muito utilizado no campo da pesquisa industrial, né? No campo da pesquisa para a produção de novos produtos, né? Inclusive, existe dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia toda uma linha de fomento à inovação. E a linha de fomento à inovação é uma linha de fomento à inovação tecnológica, né? A novas tecnologias. Então, quando se traz isso para a educação, imediatamente as empresas que produzem tecnologias buscam que esse termo se refira ao que elas fazem, né? E essa é a disputa política pelo termo, né? Então, vão vender seus produtos e suas tecnologias como inovação, porque isso dá acesso a recursos públicos e recursos do mercado, porque o mercado quer inovação hoje, né? Hoje em dia, professores, pais, estudantes estão buscando propostas inovadoras na educação. Então, se você tem a chancela de inovação, você tem mais apelo ao mercado. E era exatamente isso que o Ministério da Educação, em 2015, não queria que fosse confundido com o que a gente estava buscando. Por outro lado, sem entregar o termo, né? Porque se só essa perspectiva tecnológica aparece, a gente desiste do termo da inovação. Quem acessa a demanda social por inovação acaba sendo só as empresas de tecnologia, né? Então, é importante a gente qualificar e falar de inovação. E aonde que a gente encontrou a outra referência de inovação é no campo exatamente social, né? No campo da tecnologia social, no campo do empreendedorismo social. Nesses campos, quando fala de inovação, fala de um outro jeito, né? Que é esse conceito que o Pacheco já trouxe aqui, né? Trouxe a referência que a gente acabou usando, né, no Ministério, que é o que é produzido pelas comunidades para enfrentar os desafios sociais atuais, que seja a degradação socioambiental, a fragilidade da democracia e a desigualdade social. Então, o que as comunidades criam para enfrentar esses desafios, que são os grandes desafios sociais no mundo, não só no Brasil, é o que é realmente inovação no campo da educação, porque o campo da educação é um campo social. Embora muitos queiram que seja um campo de negócios, não é. É um campo social. Então, a gente tem que usar a conceituação do campo social, né? Então, quando a gente se refere à inovação nessa perspectiva, né, o enfrentar os desafios, e aí a gente vai para o positivo, né? Para enfrentar os desafios da desigualdade social, a gente tem que garantir que todos aprendam, né? Que também o Pacheco já trouxe aqui, né? Enfrentar a desigualdade social no campo da educação é criar ferramentas, tecnologias e possibilidades para garantir que todos aprendam. Enfrentar a degradação socioambiental é transformar a escola ou a organização educativa, porque lembrando que educação não é só escola, né, em um agente socioambiental. Ela mesma ser um agente de transformação social e ambiental, porque se coloca dessa forma, né, no contexto em que está. E enfrentar a fragilidade democrática
é ela justamente ser um centro de participação, um fortalecimento da cultura da participação, né? Não só formando os estudantes, os jovens, as crianças, para saber participar das decisões da sua vida, da sua comunidade, da sua escola, do seu país, mas também os adultos, né, da comunidade escolar, a própria equipe escolar e a comunidade, as famílias dos estudantes e os agentes do bairro em que a escola está. Então, ela enfrenta os desafios sociais com essas 3 perspectivas básicas, que eu não preciso detalhar, porque também a Ana já falou do que ela falou extensamente, passa muito por esses três aspectos, né? Então, acho que como fala inicial, eu fico aqui. Tá bom. E eu vou, então, devolver com uma pergunta que me veio, que eu acho que é relevante e acho que pode conectar comentários de vocês a respeito das falas uns dos outros. A gente vê, inclusive aqui pelo nosso movimento, que há uma demanda grande dos educadores em relação a esse tema. E uma pergunta que muitas vezes nos chega é quais são as condições estruturantes e os processos que propiciam que a inovação, na perspectiva que vocês trazem, aconteça. Acho que há uma pergunta bastante comum que é como? Através do quê e que condições eu preciso criar para que a minha comunidade escolar, a minha escola, enfim, o meu coletivo possa caminhar nessa direção. Então, eu faria essa pergunta para vocês, no primeiro momento, e que ela possa abrir também comentários a respeito do que vocês trouxeram, tá bom? Vou voltar para o José Pacheco primeiro, pode ser, Pacheco? Vou abrir o microfone daqui. Bom, eu vou tentar compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, Natália. Natasha, desculpe. Uma das questões, o primeiro ponto é conectar as pessoas, né? Então, conseguir criar espaços de conexão das pessoas é o primeiro caminho, né? Porque, na nossa experiência, as pessoas estão isoladas e muito angustiadas por esse isolamento. Entretanto, o sistema inibe que se estabeleçam relações, estabeleça o diálogo, estabeleça o tempo necessário do encontro, o espaço necessário de encontro. Então, acho que o primeiro caminho é a gente dar oportunidade a esses educadores que estão em estado de agonia conseguir achar os seus pares e iniciar um processo de transformação que parte primeiro da pessoa para depois chegar ao profissional, tá? Que eu vejo assim, a gente muito preocupado com o educando, mas o educador está num estado deplorável, porque ele realmente ele não sente condições de dar resposta a esse educando, né, que solicita uma outra coisa, mas é isso, como fazer? Sozinho não é mais possível. Então, os núcleos de projeto, ou seja, esse ecossistema que a gente começa a criar como o início de um espiral, né, de um processo de transformação que começa num núcleo pequeno e vai se expandindo, né? Então, acho o encontro das pessoas, criar um ecossistema adequado no sentido de tempo e espaço, condições da própria estrutura oportunizar essa condição de encontro é um outro aspecto, um dos aspectos. Isto, numa tradução mais ou menos praxeológica, não é, da praxis, nós utilizamos uma estratégia, quando essa pergunta nos é feita, muito próxima daquela que há 42 anos na Ponte nós utilizamos. Quando um educador cai em si, consciencializa que não consegue ensinar toda a gente, ele não pode continuar a trabalhar desse modo, porque se continuar é antiético, não é? Tem de procurar outros modos. Mas, como disse a Cláudia, não é fácil, está sozinho na sala de aula, o tempo e o espaço é pouco. Nós, na Ponte, foi pela via da amorosidade, pelo respeito ao direito à educação e
num conjunto enorme de pessoas, apenas 3 começaram. E é isso que nós adotamos, criação de um núcleo de projeto. É um núcleo de pessoas, de educadores, que podem ser professores, pais, faxineiros, diretores, o que for, que decidem realmente mudar, gradualmente, de uma forma responsável, cobaia, a criança não é cobaia, não é? E respeitando quem não quer mudar, no respeito por quem tem crenças diferentes, iniciar um processo. Só que esse processo está semeado de armadilhas. E, para além dessa pergunta, como se começa, é preciso perceber que há, sobretudo, 7 grandes obstáculos que há que enfrentar. O primeiro obstáculo sou eu, a minha cultura, porque eu fui preparado para dar aula. O segundo obstáculo é o aluno, que reage mal, e no ensino superior eu tive essa experiência de alunos que queriam aula, não queriam outra coisa. Depois as famílias, a sociedade, que pensam que a escola tem que ser como foi. Depois a formação de professores, que considera o professor como objeto e não como sujeito de autoaprendizagem, e que não é isomórfica. Depois um poder público que nem sempre reage como deve. Depois os normativos das secretarias, que são tudo menos favoráveis à inovação, porque são normativos que estão radicados no paradigma da instrução. Quase todos falam da aula, da turma, da série e tudo mais, coisa que não cabe. E depois um 7º, que são os áulicos do Darcy Ribeiro, que talvez depois haja tempo para falar. Então, começamos na ponte exatamente assim, com o núcleo do projeto. A ponte foi inovação, para além de erradicar de uma ruptura paradigmática tremenda, porque deixou de haver aula, turma, centramos no aluno. Mas quando descobrimos que o centro não está no aluno, que nós aprendemos na intersubjetividade, como Paulo Freire dizia, aí a ponte parou de ser inovação. Está agora a recuperar-se, porque foi objeto de muita maldade, muitos obstáculos. Comunidade de aprendizagem é aquilo que nós trabalhamos, parte de núcleos de projeto, respeitando quem não quer mudar, mas assumindo autonomia pedagógica e talvez administrativa. Não quer mostrar assim mais? Eu estava muda. Que legal, obrigada, foi ótimo. Posso passar para a Ana? Ana, caminhos que você tem visto aí nas suas andanças. Como faz? A gente tem desenvolvido, junto a algumas redes de educação, um percurso para ajudar quem quer inovar, quem quer transformar. E esse percurso parte de uma escuta profunda e ampla da própria comunidade escolar, né? Então, a gente acredita que todo o processo de transformação ele tem que estar focado na solução mesmo dos problemas que hoje se apresentam e que comprometem esse direito à educação aí que a gente vem falando, né? Então, a gente tem estimulado muito as redes e escolas a fazerem a escuta dos alunos, mas também dos professores, das famílias, dos funcionários da escola, que são os mais desprezados e negligenciados em qualquer espaço de participação, né? Ninguém ouve a merendeira, o porteiro, o ajudante de pátio, o secretário lá né, a pessoa que trabalha na secretaria da escola. Enfim, então é importante ouvir todo mundo para identificar o que de fato não está funcionando, o que não é mais agradável, satisfatório, o que não é mais interessante, o que se esgotou mesmo, se esvaiu e não se justifica mais. Desde, como eu falei, currículo até a forma como a escola se organiza, né? Os tempos da escola, os procedimentos da escola, enfim. Então, a escuta super importante. A partir da escuta, um processo de identificação desses desafios, desses gargalos, né? Como que, de fato, se pode identificar ali o que precisa ser transformado, porque às vezes dá para transformar tudo ao mesmo tempo, às vezes não dá, né? E aí como que a gente começa também um processo que a gente pode ir puxando o fio da meada e fazendo com que ele vá se encorpando ao longo do processo. Depois um processo muito forte de
cocriação de soluções mesmo, né? Que permitir que a própria comunidade escolar ela se organize como criadora de novos processos, mas, obviamente, a partir de uma ampliação grande de repertório, né? É preciso que os professores, alunos, a comunidade, as famílias, que elas compreendam, né? Que elas conheçam novas possibilidades, que elas conheçam novos conceitos, que elas tenham acesso às tais evidências do que funciona, as teorias que podem subsidiar e dar legitimidade também ao que elas vão propor. Então, uma expansão de repertório é fundamental para que o que se cria não seja mais do mesmo, para que o que se cria possa ter consistência, possa, de fato, resultar na transformação que se espera, né? Então, muita consequência nesse processo. É preciso ter muito cuidado, muito refinamento, para que não vire simplesmente, e aliás, como tem acontecido em algumas vezes, né, um grande experimento que você vai ali testando uma série de coisas sem muito substrato e, de repente, você até deslegitima toda essa ideia de transformação, de inovação, ao ponto de alguns alunos falarem assim, mas eu quero de volta à aula, porque isso que vocês estão me propondo, eu não estou conseguindo compreender qual é o meu aprendizado aqui. Então, a gente tem que ser muito consequente até para não gerar o efeito reverso, que é as pessoas estarem numa situação de experimento que depois faz com que elas queiram voltar ao mais tradicional possível, que, aliás, tem acontecido na sociedade brasileira em alguns campos, né? Então, esse processo de cocriação subsidiado aí por esse processo de expansão de repertório, com depois o desenvolvimento, né, dessas soluções de uma maneira muito cuidada, né, porque é preciso materializar, é preciso reescrever as normativas, é preciso repensar os procedimentos, é preciso reconstruir os espaços, é preciso recriar e redesenhar as práticas pedagógicas e é preciso revisar as propostas curriculares. Então, como é que todas essas mudanças elas vão se materializando em coisas muito concretas que vão sendo depois, então, implementadas com acompanhamento muito próximo para se entender o que precisa ser ajustado porque não foi bem concebido, ou o que precisa ser ajustado porque não está sendo bem implementado, ou porque as pessoas não estão formadas com a competência suficiente para fazer acontecer, enfim. Então, essa implementação tem que ser muito bem estruturada, né, para a gente não matar a boa ideia também, porque não conseguiu realizar da melhor maneira possível, né? Então, o acompanhamento também a partir da visão dos múltiplos atores envolvidos no processo, enfim, mas sempre respeitando essa ideia de que são processos que são construídos coletivamente e a partir desse processo aí da escuta. Legal, Ana, obrigada. Lena, vou passar para você, tá bom? Bom, então sobra pouca coisa para eu falar. Então, eu vou trazer, para somar, né, tudo isso já muito bacana que o Pacheco e a Ana já trouxeram, né, caminhos para a construção do processo, para a construção das condições que estruturam a possibilidade de transformação. Eu vou, talvez, enfatizar o aspecto do que eu falei, que é a escola como agente de transformação socioambiental. Um agente de transformação socioambiental, ele começa sempre se perguntando que lugar é esse, né, que eu estou. Então, o ponto inicial é descobrir o seu contexto, o seu lugar, a sua comunidade, o seu espaço físico, social e cultural em que está inserido, porque a partir disso é que todo o caminho vai trilhar um processo de inovação, de transformação que será único, né? Porque o que é uma escola ou uma organização educativa no Alto do Ribeira ou na Amazônia ou
no Jardim Ângela são contextos absolutamente diferentes, e quando a organização começa a se perguntar que lugar é esse, ela imediatamente começa a se perguntar qual é o meu papel nesse lugar, né? E o papel da instituição educativa é sempre ser um espaço de produção de conhecimento e de socialização, porque é um espaço muito único, né? Porque não há muitos outros espaços numa comunidade que sejam espaços de produção de conhecimentos e de socialização das novas gerações. Então, o que é único, que só essa instituição, seja escola, seja organização educativa, pode realizar naquele contexto, para enfrentar, de novo, aquilo que eu disse, a desigualdade social, a degradação ambiental e a falta de participação. E a partir daí é que se constrói, se constitui a equipe daquele projeto, que pode ser formada pelos profissionais, mas também pelos estudantes, também pelos familiares, que está imbuída dessa missão, que é a transformação desse lugar. Então, porque temos um propósito comum, um objetivo comum, que faz sentido para as pessoas daqui, é que a gente vai organizar todos os processos e todas as condições necessárias e enfrentar todos os obstáculos para chegar lá onde a gente quer chegar, né? Que é transformar esse lugar num lugar sustentável, democrático, participativo, acolhedor, feliz, enfim, onde as pessoas, as crianças, os jovens, principalmente, possam se realizar plenamente. Aqui, consegui. Obrigada, Lena. Agora eu vou abrir para a primeira pergunta. A gente tem 4 pessoas inscritas. A primeira pessoa é o Raul França, de Campinas. Deixa eu só te achar. Raul, me dá um minuto. Aí a gente abre o microfone. Vai na comentário embaixo. Talvez ele esteja contra o... Aqui. Pede para ele levantar a mãozinha, que aí você acha ele mais rápido. Ele está aqui. Será que a gente consegue achar? Na taxa tem um dispositivo que ele levanta a mão, e aí você acha ele rapidinho. A gente achou, a gente achou. É que a gente estava com muitas telas abertas. Raul, você está com o microfone aberto, que a gente está administrando várias coisas aqui ao mesmo tempo. Raul, bem-vindo. Muito obrigado. Que legal que você dispôs a fazer uma pergunta, obrigada. É de Campinas, fala um pouco aí de onde você vem e faça a sua pergunta. A gente só pede que seja o mais objetivo possível para a gente ter o máximo de pessoas falando hoje. Tá legal, obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, parabenizo o Movimento de Inovação pela iniciativa dessa conversa. Eu sou pesquisador na Universidade de Campinas, meu tema na Faculdade de Educação é ligado à inovação na escola, e eu gostaria de aprofundar um pouco mais uma questão que já foi colocada. O mapeamento de 2015 ele mostrou uma coisa muito importante: a inovação é possível, inclusive na escola pública, o que é o mais legal. Isso abriu essa possibilidade de pesquisa que a gente está fazendo na Unicamp, mas uma das questões, porém, o professor Pacheco tocou na fala inicial, que a gente gostaria de aprofundar, como que as inovações na educação, que via de regra começam como experiências pontuais, vão poder impactar positivamente o sistema educacional e não ficar restritas a ilhas de excelência. É isso que eu gostaria muito de ouvir os participantes comentarem. Obrigado. Excelente pergunta. Obrigada. Quem quer começar reagindo a essa pergunta? Cláudia. Então, criando rede. A gente precisa sair do espaço único de experimentação e a gente precisa já entrar nessa articulação de rede. E é isso que a gente está fazendo. Só para te dar um exemplo, Raul, a gente amanhã começa uma formação para 300 educadores do Distrito Federal que querem se constituir em núcleo de projeto. E é assim que a gente vê como estratégia para ir desconstruindo os bloqueios que impedem
uma ampliação em escala de processos de inovação. Então, é isso que a gente está vendo como uma forma de fazer esse processo. Eu penso que a Cláudia já disse o essencial, mas aquilo que se pretende aqui no Distrito Federal, como noutros lugares, ainda hoje de manhã eu estava no Rio Grande do Sul a conversar com professores sobre isso, é que realmente que o professor não fique sozinho em sala de aula, que não desenvolva projetos de professor, mas que entenda que há um projeto político-pedagógico, que é um projeto social, há um projeto de comunidade que ele tem de contemplar. E, portanto, aqui no Distrito Federal, nós iremos, em princípio, ter já à partida mais de 20 comunidades de aprendizagem, ou seja, com potencial inovador. Mais de 20, que vão ter muito mais do que 300, porque cada um vai encontrar muitos outros. Só criando redes de apoio e aqui tem algo que tem a ver com o artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a reivindicação da autonomia pedagógica, porque senão estaremos sempre expostos às diatribes de qualquer coordenador ou quem quer que seja. Então é isso. Mais um detalhe. Então, esse diálogo longo, no caso aqui de Brasília foram 4 anos de diálogo com o poder público, para criar, primeiro, uma escola que não é ainda é escola na intenção de ser comunidade de aprendizagem, ou seja, é o desafio da transição que é a comunidade de aprendizagem do Paranoá, e também a possibilidade de criar espaço dentro da secretaria para se pensar em inovação. Então, isso também é vamos dizer assim, um ganho que a gente conseguiu, está conseguindo, né, as duras penas, de abrir espaços dentro do sistema para dialogar, construir junto, refletir e revisitar esses normativos. Então, primeiro, ter o conceito do que é inovação, né? Segundo, avaliar o que é, então, ok, inovação, o que é a comunidade de aprendizagem? Porque como que você vai saber que uma comunidade de aprendizagem está nascendo se você não sabe nem conceitualmente o que é isso? Tá? Que é uma situação que a gente está vivendo aqui, de avaliar uma comunidade de aprendizagem sem saber o que é. Então, a gente precisa estar junto com o poder público, ressignificando, reconstruindo todos esses conceitos, também a parte prática normativa, o processo de formação, ou seja, temos que estar juntos. Existe uma reconceptualização, porque para nós a escola não é o edifício, escolas são pessoas e os seus valores. Quando fui prefeito de cidade, eu compreendi que a Secretaria de Educação não pode ficar à margem, tem que haver colaboração, ou seja, uma elaboração e devo acrescentar que todo este trabalho que fizemos em 4 anos, mais de 4 anos, foi a título gratuito. Então é preciso perceber-se que estamos na militância. Helena, Ana, vocês querem comentar? Helena? Não, só acrescentar, né, que as duas coisas que achei que a Cláudia falaram é fundamental, né, que é o movimento, né, a articulação da rede dos educadores que estão transformando, que já estão no processo de inovação, e o que a Cláudia trouxe muito importante, que é a cocriação junto com o poder público, especificamente as secretarias da educação. Eu queria acrescentar mais 2 atores nessa história, pensando em impacto, pensando em mudar mais rápido para chegar em todo mundo logo. Que eu acho que são 2 atores que a gente ainda precisa ganhar mais. Um é a mídia, a grande mídia, a rede social, porque a mídia, a comunicação que produz o desejo no estudante e nas famílias que escolhem as escolas para os seus filhos, né? Então, tem que ter uma articulação importante com os agentes da comunicação, porque sem demanda social não muda o sistema, né? É a demanda social que muda o sistema. E o outro agente que está muito fora de toda essa história é o dos sindicatos. Eu acho que os sindicatos dos profissionais da educação, dos trabalhadores da educação, ou seja, todo esse leque, né, de profissionais envolvidos com a educação, tem que ser trazidos mais para próximo e envolvidos e ouvidos e
e participarem da construção de como que a gente muda o sistema, garantindo a participação, e, enfim, para muito além dos direitos dos trabalhadores da educação. Eu peço desculpa ao amigo de Campinas. Se entrar em contato com a Natasha, nós poderemos enviar uma centena de contactos de educadores da região de Campinas que estão disponíveis, prontos e com vontade de fazer inovação. Ana, quer comentar? Vou complementar. Eu acho que eu já concordo com tudo que foi dito, mas eu acredito que as universidades, como centros também de pesquisa, de construção de conhecimento e de disseminação, difusão de conhecimento, são vitais nesse processo, né? Porque as experiências, quando ganham o peso aí de um respaldo, né? De uma pesquisa científica, de um trabalho científico, pode inspirar e pode ampliar muito o seu escopo. E eu diria que nesse processo da comunicação que Helena traz, para além da grande mídia, eu acho que a gente precisa fazer o processo das nossas mídias também. Eu acho que a gente, e aí eu vou aproveitar para falar dessa mobilização que a gente está querendo fomentar aí, já temos 82 ativadores, né, pessoas que estão trabalhando com essa perspectiva da transformação da escola, da inovação, cada um no seu pedaço, no seu território, na sua escola, ou na sua rede, mas como que a gente cria um processo de mobilização, de comunicação, para mostrar que esse tema é absolutamente relevante, ele é possível, como o Raul falou, né, que já tem muitas coisas acontecendo, ele é urgente, porque a gente não pode esperar mais que outra geração se perca, né, e que é isso, e que a gente precisa fomentar esse desejo por essa mudança, essa demanda por essa mudança, entrar no imaginário. E às vezes, para entrar no imaginário, não é a grande mídia que ajuda. Às vezes, para entrar no imaginário, é a gente conseguindo tocar as pessoas naquilo que é relevante para cada um, né? E aí eu gosto sempre de falar dessa ideia da mobilização social, que é de a gente conseguir reeditar, inclusive, toda essa narrativa aí da relevância, da urgência, do que é possível fazer, mas cada um levando para os seus públicos, a partir da sua linguagem, do seu contexto, da sua realidade, né? A gente mesmo disseminando cada um como um ponto, um nó de uma grande rede que vai espalhando essa notícia e convocando todo mundo a se aliar a esse processo. Legal. Atendido, Raul? Tá bom. Olha, a gente tem uma lista que é a seguinte, só para vocês irem se preparando na sequência. Agora é o Wilton, depois a Aniele, depois a Faustina, depois a Mazda, depois a Fabiana e a Raquel. Tá bom? Vai ser nessa sequência e aí vocês vão se preparando. Wilton, vou abrir seu microfone agora. Só uma sugestão, que tal se fizessem sequências, talvez 3 pessoas falam primeiro? Pode ser, tá bom, vamos fazer assim, tá ótimo. Então eu vou chamar o Wilton agora, até já tá com o microfone aberto. Wilton, Aniele e Faustina, tá bom? Na sequência. Vamos lá. Ok, boa noite a todos, estão me escutando? Sim, diga de onde você é, Wilton, por favor. Eu sou Wilton Freitas, sou de Campina Grande, Paraíba, certo? Sou professor de Sociologia aqui na Educação Básica e desde 2012, eu juntamente com alguns colegas, a gente vem tentando fazer a diferença aqui, nos inspiramos muito no trabalho do professor Pacheco, já tivemos contato com ele e em pouco tempo nós conseguimos realizar coisas interessantes na nossa escola. Contudo, fomos sabotados por colegas e até mesmo a secretaria, um fato que é lamentável, mas eu aproveito, inclusive, o ensejo para dizer que foram esses debates, essas oportunidades de estar dialogando com pessoas de todo o Brasil
que fazem com que essa frustração acabe sendo transformada em resistência e vontade de tentar mudar por outras formas e possibilidades, certo? Então, eu queria deixar isso claro e aproveitar esse momento para agradecer. Bem, a Ana falou sobre projeto de vida, e isso me remeteu à seguinte questão. Eu percebo que há muitos projetos pelo Brasil inteiro, e a Paraíba também está inclusa nisso, que vem se apropriando e deturpando, de certa forma, algumas práticas, como protagonismo juvenil e projeto de vida. Eu vejo aqui, por exemplo, mais próximo da minha experiência, um protagonismo juvenil que não dá autonomia aos estudantes, um projeto de vida que é transformado em uma disciplina para ficar dentro de uma sala de aula e parece mais autoajuda, nada contra, mas eu fico um pouco triste com isso. Então, eu queria saber do Pacheco, da Cláudia, da Ana, da Helena, se possível, se teria como a gente entender melhor os elementos que deveriam estar presentes ao trabalhar protagonismo juvenil e projeto de vida dentro de uma escola, por exemplo. Maravilha, ótima pergunta. Obrigada, Vilton. Estamos Obrigado. felizes também de dialogar com todos vocês. Vou passar então agora para a Aniele e aí depois Faustina. Obrigada, viu? Boa noite. Está me ouvindo? Olá, querida, sim. Tudo bem, meu nome é Aniele, sou do estado de Sergipe. E eu vejo que temos recursos e critérios para inovação, mas na maioria das vezes uma certa rejeição por conta dos docentes, dos professores, né? Visto que para transformar a educação é preciso transformar seu eu. Diante disso, não seria o caso de oferecer cursos de reciclagem para esses professores para se socializarem com a inovação e mostrar o lado da educação, que não seja apenas a teórica, contudo ensinar desde as primeiras séries o aluno a pensar, a questionar, e não deixar isso para que aconteça nas universidades ou em séries como no ensino médio, que quando chegamos na universidade Acho que a gente perdeu, travou. será que a gente Travou para vocês também? Sim. Sim. Tá. nas primeiras séries? Voltou. Retoma um pouquinho o finalzinho da sua fala, por favor, Aniele. Então, visto que a gente só aprende, só nos ensinam, né? Quando a gente chega na universidade é que dizem assim, você tem que aprender a questionar, a pensar, né? Então, não seria o caso de fazer isso nas séries desde cedo, a questionar, a pensar, né? A discutir o assunto desde cedo, sendo que só deixam isso para quando chega nas universidades. Os alunos não são ensinados a questionar desde cedo isso. Tá. Legal. Obrigada, Aniele. Conseguiu entender? Conseguiu entender, é porque está cortando aqui a ligação. Faustina, obrigada, Aniele, muito obrigada. Para a terceira pergunta, a gente não está localizando a Faustina. Você consegue levantar a mãozinha aí dentro do aplicativo, dentro do sistema? Será que ela saiu? Então, vamos passar para Mazda. Mazda, vou te chamar, tá? Você já está aí. Mazda, querida. Oi, linda. Olá, querida. Que bom te ver aqui. Então, eu faço parte do CECIP e hoje acabei de receber esse panfleto do CECIP. Nós temos 30 anos já de luta pela democratização da sociedade e da educação. E em 2010 nós começamos a participar de um projeto chamado Currículo Global. A Helena Singer foi uma das nossas consultoras. Era um projeto que convidava escolas. Tudo bem? Sim, sim. Era um projeto que convidava escolas a se unirem à comunidade e, com o protagonismo dos alunos, identificarem
questões, problemas do ponto de vista ambiental, social, econômico da comunidade, tentar resolver esses problemas à luz do currículo e conectando as questões locais às questões planetárias. Esse projeto, que durou 3 anos, ele acabou inspirando um movimento que foi um movimento criado na Argentina por associações de trabalhadores que, conectados à universidade, desenvolvem processos de educação para a economia social solidária. E aí nós estamos, então, o CECIP está desde 2016 na campanha por um currículo global da economia social solidária. E é isso daí, a minha pergunta é exatamente essa, porque essa campanha vem no sentido de fortalecer as conexões entre escolas, universidades, movimentos sociais, organizações sociais, que tenham em comum uma coisa: promover uma educação, seja ela formal, não formal ou informal, mas uma educação conectada a processos de transformação social. Então, a minha questão é essa: como promover no nível micro, né, a conexão entre essas instâncias? A escola, a universidade e o movimento social, eu digo sindicatos, organizações sociais, comunidades, etc., no sentido de identificar as grandes questões em presença e unir os conhecimentos de diferentes tipos, conhecimentos acadêmicos, conhecimentos das culturas ancestrais, os conhecimentos de experiência feitos, de que fala Paulo Freire, unir tudo isso no sentido de tentar avançar em termos de uma maior democracia, de uma maior justiça ambiental e social. Deixa eu abrir meu microfone. Obrigada, Amanda. Então, agora eu vou passar a bola para os nossos queridos. Quem quer começar comentando? Então, as perguntas foram do Vilton, Daniele e da Mazda. Quem quer começar? Eu poderei, se não houver mais ninguém. Em relação ao Wilton, começaria pelo Wilton. Primeiro, uma informação: eu vou estar aí em Campina Grande, dia 10 e 11 de novembro. E nessa região, Ramires, Banaeiras, etc., tem um potencial incrível de mudança e de inovação. Portanto, eu proponho que vás tomando esses contactos, para além daqueles que nós já fizemos. Quanto à questão de protagonismo juvenil, ele não é mais do que as escolas contemplarem a tripla dimensão curricular da prática. Ou seja, o currículo de subjetividade existir na prática, coisa que não acontece. Mas poderei depois, por e-mail, passar-te algumas informações que agora convém que seja breve. Quanto a Aniel, ela fala de curso de reciclagem, fala do aprender a pensar. É verdade que desde há uns 40 anos, quando eu começo uma palestra, o que é que eu faço? Eu pergunto o que é que querem saber, para estabelecer uma dialogia. E nunca alguém fez uma pergunta de imediato, porque não aprendemos a pensar. Nós passamos 12 anos, 16 anos, porque na universidade é a mesma coisa, ouvindo respostas às perguntas que não fazemos. E então desabituámos-nos de pensar, sobre o pensar até. Mas, volto a dizer, através da Natasha, talvez depois, por e-mail, eu mando uns textinhos que eu tenho, e os textos estão escritos, tu sabes ler, Aniela, eu não vou falar do que está escrito. Portanto, quanto à Magda, a questão do currículo global, eu acompanhei de algum modo esse trabalho com a Helena, que eu sou um curioso, e eu sublinho apenas uma frase da Magda, que as escolas se devem unir à comunidade. E aqui eu vou ser um pouco provocador, fraternalmente provocador, porque há uma, na minha opinião, há uma interpretação bem distorcida do que é essa ligação de escola com a comunidade. Se nós reconceptualizarmos escola, sabemos que escola não é o edifício. E, portanto, o edifício não tem que ter alambrado, cerca elétrica, câmara de vigilância, porque está a defender-se da comunidade. A escola não tem que fazer visitas à comunidade, porque ninguém visita a sua casa. A escola
tem que deixar de ter banheiro de aluno separado de banheiro de professor, porque na comunidade não é assim que acontece. A escola tem que ser um nodo de uma rede de aprendizagem, que é a comunidade de aprendizagem. E mais. E agora, se me permitirem, na perspectiva da comunidade de aprendizagem, é preciso que não se considere um território educador como uma grande sala de aula, porque onde há sala de aula não há inovação, se bem que é importante recuperar algumas contribuições do paradigma da instrução. É importante a questão da memória, a questão da repetição, mas cuidado. É importante recuperar a ideia do protagonismo, da autonomia do aluno, mas cuidado. Bom, então, o espaço numa comunidade não é uma grande sala de aula, porque a aprendizagem acontece em múltiplos espaços. O que precisa é fazer um mapeamento do potencial educativo dessa comunidade. Identificar pessoas, saberes populares, oportunidades educativas do território. É preciso que não haja um entorno da escola, porque a escola não pode ser sempre um nodo, mas um território educador. É preciso que não haja alunos como objetos de ensino, mas que haja sujeitos de aprendizagem, porque a comunidade e a escola têm de funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, com outras pessoas. Então, é preciso que a escola não apenas difunda e publicita as ações ou se comunique com a comunidade. É preciso que a escola, como diria o nosso Lauro de Oliveira Lima, seja da comunidade. É preciso que a escola não precise de um muro alto. É preciso que crie interfaces de comunicação e participação efetiva. E, sobretudo, é preciso que a escola não promova um currículo único, que há bocadinho a Ana também referiu, mas que contemple a tripla dimensão comunitária, a tripla dimensão curricular, que contempla a dimensão do currículo da comunidade. Então aí sim, nós teremos a possibilidade de deixar de falar de educação formal, educação informal, educação familiar, educação social, e se faça um religar de tudo isso, para que não haja necessidade de projetos de educação ambiental, de educação para a saúde, mas que tudo seja educação no contexto. E eu paro por aqui, depois vou falar mais. Bom, vou comentar um pouquinho também. Vilton, você fala de dois temas que me são muito caros, né? A gente conseguir engajar a participação do aluno e, ao mesmo tempo, permitir que esse processo de aprendizagem seja, de fato, algo que trabalhe com eles as aspirações, né? É fundamental. Eu tenho muita preocupação, assim como você, de que protagonismo ou protagonismo seja uma palavra que encubra, né, uma pseudo-participação manipulada, direcionada para os interesses dos próprios educadores ou da escola, ou de seja lá quem estiver à frente desse processo, né? Tenho muita preocupação, por exemplo, né, de que, como a Aniele fala, a gente tenha aqueles alunos que são os mais críticos, os mais questionadores, sempre na linha de tiro, né, dos professores, como aqueles que incomodam, aqueles que merecem estar na sala da diretora, né, aqueles que atrapalham a minha dinâmica, que me colocam na parede, que me tiram do meu lugar de conforto. Então, é fundamental que a gente possa explorar melhor o que significa essa participação do estudante. E a gente fez algumas tentativas nesse sentido. Então, lá no Porvir, tem um especial sobre participação do estudante, que tem algumas ideias, alguns casos que podem ser inspiradores. E também a gente produziu um documento junto com jovens e com educadores chamado Juventudes pela Educação, com várias sugestões de como os alunos podem participar, não apenas no cotidiano das escolas, mas também da própria discussão sobre políticas educacionais, né? Como, por exemplo, a gente ter um protagonismo muito mais significativo dos alunos na própria discussão da reforma do ensino médio, ou da base do ensino médio, ou seja lá o que for, que estiver direcionado para eles e que é fundamental que eles participem dessa construção. Em relação
a projeto de vida virar autoajuda, isso é tão perigoso quanto projeto de vida virar projeto de carreira, né? O que você quer ser quando crescer? Quais são as suas possibilidades profissionais? Acho que a grande pergunta é muito mais dialética do que qualquer coisa que a gente deve estar o tempo inteiro estimulando os alunos a fazerem é quem vocês querem ser, né? Hoje, amanhã, quando forem adultos, mas quem? Que tipo de ser humano? Né? Que envolvimento vocês vão ter com as questões coletivas? Que tipo de envolvimento vocês vão ter com as pessoas à volta de vocês, com a própria escola? Quer dizer, projeto de vida tem que ser essa pergunta o tempo inteiro, né? O que me move, qual é o meu propósito e que tipo de ser humano eu gostaria de me preparar para ser, de me formar para ser. Com relação às questões das resistências, né, Aniele, a gente sempre se depara com isso. O Wilton que é sabotado às vezes pelos próprios colegas, a gente que vai oferecer alguma possibilidade e que é rejeitada porque assusta. Eu acho que a gente precisa desmistificar tudo isso. E a gente precisa desmistificar, principalmente falando algo que hoje Natasha estava falando numa reunião que a gente teve, mostrando que já tem muito professor, e até esses mesmos que às vezes resistem, que estão fazendo coisas diferentes e que nem sabem, né? Que nem se dão conta que já estão buscando outros caminhos, que já tem muita coisa interessante acontecendo, que se não são inovações, podem ser a semente, pode ser a potência, pode ser algo que a gente ali burila. Mas eu acho que muitas vezes, e aí falando um pouco do que Mads atrás, né? Muitas vezes, até a gente que está fora da escola, a gente chega na escola com um monte de oferta pré-fabricada, né? Com um monte já de ideias, de concepções, de projetos, e muitas vezes a gente é rejeitado por isso também, porque chega querendo já dar as respostas e não querendo ajudar as próprias escolas a se fazerem também elas as perguntas, elas também aprenderem a se pensar, e aí nós sermos muitas vezes apoiadores de um processo que é liderado pela escola, pela comunidade escolar, né, a partir das suas próprias demandas, dos seus próprios diagnósticos, daquilo que elas mesmas identificam que precisa ser transformado e que elas mesmas se dispõem a transformar. Então, acho que essa abordagem é muito importante. Acho que eu já vi muitas vezes milhares de metodologias serem oferecidas para as escolas, mas talvez a grande metodologia que a gente precisa oferecer é essa das próprias escolas criarem os seus processos. Obrigada, Ana. Lena, você quer comentar? Bom, acho que só acrescentar um pontozinho, porque muito já foi falado, em relação a isso que a Madza trouxe. Madza, que bom te ver aqui, que é a conexão escola, universidade e movimento social, né? Eu acho que é fundamental isso, quer dizer, os movimentos sociais se fortalecerem pela participação das escolas, porque lá que estão os jovens, né? E qual é a maior potência para a transformação social que não sejam os jovens, exatamente, né? Então, eu acho que vale a pena mesmo buscar. Eu acho que uma parte importante do movimento de inovação social, né, uma das nossas frentes de atuação mais significativas é dar visibilidade para escolas e organizações educativas que já inovam em todos esses aspectos que a gente está falando aqui, e isso significa que elas, todas essas organizações que estão no nosso site, encontraram o seu propósito, né? Diferentes propósitos. Às vezes, todo o seu projeto pedagógico está focado na questão da sustentabilidade ambiental, então são escolas voltadas para isso, para criar, melhorar o meio ambiente nos seus múltiplos aspectos, ou a questão racial, escolas que mudaram seu nome para homenagear um herói
da cultura afro-brasileira, porque identificaram que o seu público é dessa origem e que, portanto, a sua causa tem que ser a valorização da cultura afro-brasileira. E certamente existem também escolas e organizações sociais que têm as crianças e os jovens com foco na economia social e solidária, ou com potencial para isso, e eu acho que vale muito a pena olhar para elas como um potencial para o movimento, né? E acho que elas podem colaborar muito, tem muitas ideias, projetos, estratégias, metodologias que o movimento pode incorporar e compartilhar. Legal. Legal, Helena, obrigada. A Raquel acabou de escrever para vocês. A Helena deu a referência das experiências que estão lá na plataforma do movimento. Então, a Raquel escreveu aqui o link da plataforma. No próximo bloco de perguntas, a gente tem a Fabiana Pinho, a Raquel e a Jerusa. Eu vou chamar primeiro a Fabiana, tá bom? Vamos lá. Fabiana? Fabiana? Ela está atenta aqui. Então, eu vou chamar a Raquel. Se a Fabiana aparecer, a gente volta para ela. A Fabiana está aqui, assim, eu estou vendo a Fabiana. Ela está com o microfone aberto. Raquel? Oi, boa noite. Olá, é você! Tudo bem, querida? Bom, Diga lá, de onde você é? Se apresente rapidinho, por favor. Ribeiro, São Paulo. Eu coordeno o Instituto Choque Cultural. Eu trabalho a partir da arte urbana, ajudando as escolas a ressignificarem os espaços. O que a gente aspira é que as escolas diminuam a hierarquia entre a sala de aula e o pátio. E a arte urbana como todos os espaços de aprendizagem. Raquel, fala um pouco mais próximo do seu microfone para a gente te ouvir melhor, por favor. Vai ficar grandona aqui. Bom, a minha questão é a seguinte. Diante do cenário caótico, político que a gente está vivendo, a parte das questões políticas que aqui a gente não vai entrar, ela revelou um discurso conservador muito grande, que, para minha surpresa, mostrou que uma grande parte da sociedade faz eco com essa visão conservadora e pôs em questionamento o papel da escola nisso. Quando a gente fala em inovação, a gente vai, como já foi falado aqui, se fortalecendo na rede. Mas eu gostaria da visão de vocês, seja qual for o resultado de domingo para o próximo ano, de qualquer forma, mostrou uma resistência, uma força muito grande desse conservadorismo e do papel da escola. Como a gente pode fazer um enfrentamento a isso, não só com os que estão alinhados com o pensamento da gente sobre a escola, mas com quem não está? Porque a experiência que eu tiro para mim é que, assim, só se juntar com quem a gente pode se fortalecer, a gente ganha força. Mas deixar quieto, não ter enfrentamento com quem tem uma posição tão conservadora, eles vão pelas bordas comendo e quando a gente vê, a gente se surpreende, como é o que está acontecendo agora. Eu queria ver como vocês veem que a gente possa enfrentar, porque independente de quem ganhar no domingo, de qualquer forma, está posto que grande parte da população quer uma escola militarizada, conservadora, sem partido. Isso teve eco, senão não cresceria tão rapidamente. De que forma a gente pode enfrentar isso para que isso diminua ou não volte a crescer? Tá bom, obrigada, Raquel. Eu vou passar agora para a Jerusa e depois para o Paulo Ricardo, tá? Já que a Fabiana não está. Jerusa, olá, seu microfone já está aberto.
Já tá batendo? Não. Tá. Não tô conseguindo. Fabiana apareceu? Eu estou aqui, tá me ouvindo? Ah, querida, então é você que fala agora. Jerusa, a gente já volta para você. Eu estou apanhando da configuração do celular. Ah, então não tem problema, é sua vez, tá bom? Jerusa, eu volto para você já já. Eu vou tentar ser bem direta e as minhas perguntas, elas são bem simples diante das perguntas que já foram feitas. Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade. De onde Enfim, você é? Eu sou de Fortaleza, eu sou geógrafa e eu sou voluntária de uma ONG chamada Museu do Mangue. Em 2015, a gente teve a feliz surpresa de ser contemplado com o certificado do MEC como instituição de inovação e criatividade. E é exatamente essa a minha pergunta. Eu queria entender como é que eu posso dispor melhor dessa certificação e como é que eu posso participar desse processo de mobilização social. Muito legal, maravilha, obrigada. Vamos tentar aqui então a Jerusa, aí a gente fecha. Vamos lá, Jerusa, está nos ouvindo? Acho que não, né? Talvez ela tenha que mexer na configuração também. Dá uma dica aí, Fabiana, o que você fez? No celular, quando a gente clica em cima onde está aparecendo o teu rosto, tem a opção mais... Alô? Ah, entrou. Oi. Jerusa, você entrou. Pronto, cheguei. A gente aqui junto vai indo e chega lá. Vamos lá. Então, obrigada aí pela insistência, por ter aguardado. Falar primeiro da minha alegria de poder estar participando deste momento e parabenizar a toda a equipe pela iniciativa. Eu gostaria de fazer inicialmente uma referência à fala de Ana, quando ela afirma da importância, né, do papel das universidades. Então, ela afirma de que as universidades são vitais no processo de transformação, de inovação, para esse pontapé inicial. E, de repente, eu me deparo aqui com uma baita contradição, que não foi uma novidade, mas quando o professor Pacheco enfaticamente coloca a formação dos professores, e eu particularmente concordo com ele, como um dos obstáculos para a inovação. E como professora de cursos de licenciatura, por mais que eu tente, né, e sei que sozinha não conseguirei, algumas práticas, né, educativas inovadoras com os estudantes, eu percebo que, de um modo geral, já estou concluindo, o que se percebe é que os nossos estudantes na universidade, eles ainda continuam reféns da medida, né, portanto, reféns de uma avaliação classificatória. Há uma permanência de aulas expositivas, muitas delas, claro, os colegas competentes em suas especificidades de formação, contudo, não há uma preocupação nos interesses dos estudantes universitários, nos seus desejos, nas suas necessidades, enfim, o que se percebe é um aluno cansado, um aluno entristecido e bastante perdido. Então, já que a proposta é de tentar conexão com as pessoas, como fazer isso dentro das universidades? É um campo bem complicado esse. Então, eu gostaria de poder ouvir os professores. Super obrigada, Jerusa. Eu ia propor, como a gente só tem mais uma pergunta, que é do Paulo, eu proponho que a gente passe para ele fazer essa última pergunta e aí vocês já comentam as 4, pode ser? E aí a gente vai se encaminhando para fechar. Paulo, vou abrir aqui seu microfone. Veja aí se deu certo, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, eu sou o Paulo, eu e a Rosana aqui, de Serrana. Nós fazemos parte de um movimento, de um projeto, né, um coletivo cultural, que trabalha com educação através da arte. Assim, em vários momentos das falas, eu vejo que a gente fala muito na educação escolar,
né, sempre pensando muito nessa questão da educação escolar, e em vários momentos aí nas falas, tanto do Pacheco, da Helena, e de outros participantes, houve a fala de que a educação não é somente a educação da escola, né? A escola não é o único meio de educação que a gente tem. Nós trabalhamos muito nesse sentido, até entendendo por experiência própria, e eu tive melhores aproveitamentos nessa questão de educação fora da escola do que dentro, né? Participando de movimentos sociais, participando de coletivos culturais, né? E aí a minha pergunta é assim, a gente se inscreveu para participar hoje dessa reunião, né? E eu queria saber se a gente, através dessa inscrição, fazemos parte hoje de uma rede de educadores interessados aí por esse movimento de inovação, né, na educação, ou se através da plataforma a gente se cadastra como mais um dentro dessa rede, né, pensando nessa questão da conexão. Eu sinto que a palavra forte de hoje que a gente teve é conexão, né, conectar mais pessoas. O Pacheco citou ali que lá em Brasília eles estão com a militância, né, fazendo um trabalho com militância, por ser um trabalho gratuito. Eu vejo que isso precisa ser espalhado para todos os cantos do Brasil mesmo, assim, e isso não vai depender de que eles se saiam de Brasília e vão para os outros cantos. Isso depende que outras pessoas em outros lugares consigam também militar, também fazer esse trabalho que ele está fazendo lá em Brasília. Então, acho extremamente importante que a gente tenha logo uma situação de rede visível, uma rede visível, não uma rede apenas visível para a gente saber localizar no mapa aonde estão os movimentos, mas para a gente estar conectado de fato. Eu queria saber se isso já existe, se a gente já está nessa rede, se não existe, como que a gente pode já começar a criar ela. Só isso. Ótimo, obrigada, Paulo. Quem quer começar a comentar, por favor? Lena, você quer começar comentando sobre essa entrada na rede? Como é que a gente, como movimento, vai se comportar? Tá. Bom, começando, o movimento, na verdade, ele é um movimento, né? Portanto, ele vai acontecer à medida que as pessoas mobilizarem as suas redes para saber que ele existe, né? Que existem instituições que já estão promovendo uma educação inovadora e que existem iniciativas para fortalecer e ampliar. Então, tem, de uma certa forma, sim, todos nós já participamos do movimento, todos vocês já participam do movimento. Como que vocês podem participar? Se vocês participam de uma instituição, de uma organização educativa que é inovadora, que apresenta as características de inovação do movimento, você pode descrever na plataforma a sua organização, enfim, a sua instituição, e a gente vai fazer uma matéria sobre a sua instituição e ela também passará a estar integrada na plataforma. Você também pode divulgar a sua agenda. Se você está organizando um encontro, um curso, um ato, um evento, você pode passar essa agenda para o pessoal do movimento, né, para os responsáveis pela plataforma, a Raquel, que está aqui, e colocar, a Lidiane também está aqui na chamada, e colocar aí qual que é a sua agenda, e isso vai ser divulgado também na plataforma. Você também pode, pela plataforma, ficar sabendo das agendas que estão acontecendo perto da sua região. E vão ter quantas mais agendas e coisas, quanto mais a gente usar essa plataforma como veículo de divulgação das nossas atividades. E depois existem as outras atividades, existe um coletivo articulador do movimento de inovação, do qual a Cláudia, o Pacheco, a Aniel e a Natasha fazemos parte, e outras pessoas que estão nessa chamada, como a Vera Santana no Rio Grande do Norte, a Bianca, e que a gente vai, essas pessoas dessas organizações também propõem
iniciativas para articulação e para mobilização. Uma das iniciativas, por exemplo, são as CONANES, as Conferências Nacionais de Alternativas para uma Nova Educação, que acontecem a cada 2 anos, e entre elas acontecem as conferências regionais, né? E também as pessoas podem organizar conferências regionais de alternativas para uma nova educação. A pessoa do grupo articulador responsável por isso é a Sônia Goulart. Enfim, isso para dar um mapa geral das iniciativas do movimento. E aí, sobre isso, a Ana vai poder falar muito melhor sobre essa iniciativa que ela já trouxe, que é o Escolha Transformar, e o Pacheco sobre como o ecohabitar estimula e apropria para comunidades de aprendizagem. Mas antes deles falarem disso, acho que eu falo das outras questões também que foram colocadas, para depois já passar para eles poderem descrever melhor essas iniciativas, né? Primeiro eu queria falar sobre o contexto atual, e eu achei fabuloso que isso tivesse sido trazido, porque estamos há 4 dias de um momento chave na história do Brasil, e compreendo e concordo que, independente do resultado da eleição, a nossa lição de casa é enorme, mas o resultado da eleição será absolutamente diferente, definirá o destino do Brasil para lados completamente opostos, né? Vai fazer muita diferença. As eleições não só nacionais, mas inclusive nos estados, né? Mas o que eu acho que se revelou nessa eleição, e eu queria fazer esse comentário o mais breve que eu consiga, é que, assim, pela primeira vez, a escola está no centro do debate nacional. É a primeira vez que isso acontece, pelo menos desde que eu acompanho eleições, que é desde a redemocratização do país, né, em 90. Nunca foi falado assim, sempre a educação é prioridade, mais vaga, mais creche, mais gente no ensino superior, só disso que se falava nas eleições. Era o máximo que se falava sobre educação. E agora se traz que educação? Qual educação é essa? E quem trouxe a pauta foi o lado conservador, ultraconservador da sociedade brasileira. E eles organizaram essa pauta ao longo de vários anos, não é alguma coisa que eclodiu agora, né? Alguma coisa que está organizada, a gente viu no processo da construção dos planos municipais e estaduais de educação desde 2015, né? Depois do Plano Nacional de Educação, como a pauta ultraconservadora foi sendo trazida, o movimento de escola sem partido e a militarização das escolas, todo esse processo, né? Eu acho que eles ocuparam um espaço que foi deixado de lado pelo campo progressista, né, que não falou disso, falou que era importante passar, e qualidade, e IDEB, e ampliar a vaga, mas não falava de que educação, e o que tipo de educação, e o que tipo de escola, e que ambientes que se estavam criando. E pela primeira vez também nós temos uma população mais escolarizada, né? A população se escolarizou muito em comparação com os anos 90. Então, a gente tem uma população que se tornou mais conservadora à medida que se escolarizou mais. Portanto, não é que a escola agora vai deixar de ser progressista e vai se tornar conservadora. Ela já formou essa população bastante conservadora, porque a escola é um ambiente bastante conservador, a escola brasileira. Então, se é preciso ver alguma coisa boa no que está acontecendo, é que talvez a gente que faz parte desse movimento que tem sido, né, tão marginal na educação e no debate da educação pública, de repente a gente pode ter um pouco mais de ouvidos para o que a gente fala, porque a gente sempre falou, né, que o que importa é o que vai ser ensinado na escola, não como conteúdo tem obrigatório de livro didático, mas como ambiente, um ambiente que favoreça o diálogo, que favoreça o pensamento crítico, a participação, a construção coletiva, o respeito pelo outro. E o ambiente escolar foi alguma coisa que nunca entrou no debate, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente, e eu vejo isso, apesar de toda a dificuldade que a gente vai enfrentar daqui para frente, o Brasil inteiro vai enfrentar, nós especificamente do nosso nicho, movimento de inovação na educação, dessas experiências tão transformadoras, talvez a gente consiga um pouco mais de espaço, tenho essa impressão, porque teremos mais ouvidos para o que a gente tem sempre falado. Obrigada, Helena.
Ana Pacheco. Nós vamos ter que sair daqui a 5 minutinhos, porque vamos agora estar com gente de muitos lados daqui do Brasil. Nós temos um ritual de quarta-feira à tarde com gente de Tocantins, Rio, São Paulo, Minas, por aí. E vai começar daqui a pouquinho. Tá. Então eu vou ser breve. Em relação à intervenção do Paulo, dizer que a arte, a dimensão artística, a dimensão do desenvolvimento estético, ela faz parte da educação dita integral, não é? Que não é só cognitiva, é afetiva, emocional, a Ana falou disso há pouco, ética e estética também. O projeto Âncora, por exemplo, o centro é uma tenda de circo, é a arte, é o sensível. Então, a arte é o dia-a-dia. Quanto à Jerusa, o papel da universidade e da formação, gostaria depois de entrar em contato, mas como eu disse, através da Natasha, que pudesse depois reenviar-me algum e-mail, que eu tenho uns textinhos para nós conversarmos. Efetivamente, eu tive uma experiência muito frustrante quando fui para o ensino dito superior, não é? Porque eu trabalhava no ensino inferior, desculpa lá a brincadeira, porque eu vi que a aula expositiva era permanente e o modelo de avaliação era aquele TCC do Piaget disse e do Vygotsky disse, ao ponto de eu dizer aos alunos que eu não era fofoqueiro, eu não queria saber do que é que Piaget disse, eu queria a produção de conhecimento e formação de professores. Bom, mas poderemos falar sobre isso até porque nós estamos a trabalhar com o NB agora e queremos criar núcleos de projeto e núcleos de formação dentro das universidades. Quanto à Fabiana, a Helena já falou, a certificação do MEC é apenas um momento, porque agora o movimento poderá acolher-te e fazeres parte deste grande empreendimento. Quanto à Raquel, nós devemos realmente refletir sobre a responsabilidade da escola no presente momento dessa reação conservadora, porque a sociologia da educação nos diz que realmente este modelo escolar reproduz o modelo social. Quando essa gente diz que quer tirar o Freire das escolas, eu pergunto como é que eles podem tirar Paulo Freire das escolas se Paulo Freire nunca entrou nas escolas. Eu nunca vi Paulo Freire no chão das escolas. Ele está sequestrado nas teses de doutoramento e é desenvolvido por freirianos não praticantes. Nós temos que perceber que Paulo Freire tem que voltar do exílio e tem que entrar na escola. Isso vai acontecer, porque a escola da aula é exatamente muito responsável, como disse a Helena, pela situação em que nos encontramos. A Helena diz que é fundamental divulgar novas referências, volto a citar, organizações que garantem processos de aprendizado em estruturas que dialogam diretamente com desafios do século XXI. E o António Nova, o meu amigo, diz que a escola, como existe, da aula, é uma instituição retrógrada, detentora de esquemas arcaicos de organização. Não pode continuar, está fatalmente condenado. São palavras de António Nova. Então o que é preciso? Rever o conceito de escola, reconfigurar as práticas, perceber realmente que é inovação quando se fala disso, eu depois posso enviar um documento para reflexão, para ser revisto sobre o conceito de inovação, saber por que razão há alunos que não aprendem e que se torna urgente, sobretudo, não criar paliativos do velho modelo, mas criar condições de novas construções sociais de aprendizagem, que levem realmente, nos próximos tempos, a sairmos desta situação caótica em que nos encontramos. Porque em cada ser humano há um potencial inovador. Para que o seja é preciso um ambiente propício, um ambiente social, um ambiente de escola. Einstein foi criativo, apesar da escola. O Edison foi expulso da escola para poder ser criativo. E o Picasso deixou a escola precocemente para que a escola não lhe saciasse o espírito criativo e que ele não inovasse. Então, inovar é operar rupturas paradigmáticas, é estar em conflito com hábitos e preconceitos e, como diria o meu amigo Rui Canário, a inovação acontece apesar das reformas. E deixaria, neste contexto, uma palavra de esperança, porque eu sou muito esperançoso, sou muito crítico, às vezes até demasiado incómodo, mas muito esperançoso. É que aqui há dias, quando eu estava a conversar com um professor, e ele mostrou realmente um pessimismo tremendo, há um provérbio oriental que diz o seguinte: homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis, mas os tempos difíceis fazem homens fortes. Vamos entrar num tempo difícil, liderado provavelmente e infelizmente por um homem fraco, mas é nesse tempo difícil que nós vamos construir a nova escola do homem forte. Ficar em paz. Obrigado.
Obrigada, Pacheco. Obrigada, Cláudia. Palmas, muito obrigada mesmo. Podem ir tranquilos, a gente vai fechar, vou passar a palavra para a Ana fazer seus comentários e a gente compartilha com vocês os contatos de todos, tá bem? Peço desculpa a Ana de não poder ficar, mas agora os 5 minutinhos vão ser para preparar. Obrigada, gente. Muito bom a gente estar junto. Um abraço. Seguiremos juntos. Obrigada. Eu começo dizendo que tomara que esse novo momento faça homens fortes e mulheres mais fortes ainda, porque não há dúvida de que as mulheres estão jogando aí um papel importante nesse momento. Mas eu queria, então, rapidamente, que a gente já está aí nos finalmente mesmo, começar falando disso com Raquel, né? Eu acho que a gente precisa reformular a nossa narrativa e precisa dialogar mais com públicos que a gente vem desprezando, negligenciando. Acho que a gente conseguir simplificar o nosso discurso, conseguir explicar com mais simplicidade e mais conexão com a realidade dessas famílias, desses alunos, desses professores. O que a gente quer dizer quando a gente está falando de inovar, de transformar a escola, né? A gente poder, de fato, bater na porta dessas pessoas que a gente, por julgar conservadores, eliminou muitas vezes da nossa conversa, né? A gente não foi até eles, a gente, aliás, os rejeitou muitas vezes, né? São muito diferentes, não é com eles que eu quero conversar. A gente precisa conversar com essas pessoas, até porque elas só têm uma versão dos fatos. E talvez elas ajam dessa maneira porque elas foram, de fato, contaminadas por uma visão única e deturpada daquilo que, muitas vezes, a gente quer gerar dentro dos espaços escolares, né? Ao ponto de a gente ter hoje professores sendo ameaçados quando resolvem fazer algo diferente, né? Ao mesmo tempo que professores estão sendo ameaçados, eu já tive em discussões com diretores de escolas que eles o tempo inteiro malham as famílias, né? Que as famílias não querem saber, que as famílias isso... E aí, qual é a solução para trazer as famílias para a escola? A solução é a polícia. Vamos buscar os pais, a força pela força policial. Quer dizer, está tudo errado, né? Como é que a gente realmente abre canal de conversa com essas famílias, com essas instituições que estão em volta da escola, querendo, de alguma maneira, dogmatizar, enfim, controlar a escola. Como é que a gente muda essa visão da sociedade? Acho que é muita conversa que a gente tem que ter, muita conversa, mas que faça sentido e que se conecte com o imaginário, com a realidade, com as dificuldades do outro. Com relação a Jerusa, acho que um dos diálogos mais importantes da gente fazer nesse sentido é com as próprias universidades. É impressionante como há uma unanimidade em todos os debates sobre educação, da dificuldade, né, da conversa com as universidades, da importância da universidade transformar a maneira como promove a formação inicial de professor, e fica todo mundo impotente diante disso, como se fosse um feudo inacessível, né? Impossível de ser acessado e transformado. Acho que a gente precisa entender como é que rompe isso. E talvez a grande forma de romper isso é pelos próprios alunos, né? Como é que a gente, como é que essas pessoas que desejam ser professores, como é que a gente já consegue contaminá-las positivamente falando, para que, uma vez alunos lá nos bancos das universidades, eles também exijam essa inovação, eles exijam um outro tipo de formação. Nada melhor do que o próprio, né, a própria audiência ali ser o agente principal de mudança. E aí, por fim, Paulo, uma dos convites que a gente pode fazer aqui para quem
quer continuar essas conversas e quer continuar a militância aí pela inovação, pela transformação da escola, é essa grande ação de mobilização que se propõe a juntar pessoas físicas, mas que podem vir com suas redes, seus coletivos, suas organizações, suas comunidades, suas escolas, mas é essa grande ação de a gente poder disseminar essa informação, mobilizar, convocar, né, a população e o imaginário e a vontade dessa população por uma escola diferente, por uma educação diferente para além da escola, né? E aí a gente está aí de portas abertas para quem quiser participar com a gente disso. O movimento de inovação da educação é um parceiro dessa mobilização, e a mobilização se chama Escolha Transformar. E o Escolha tem uma graça ali, que é o Escolha sem H, fica Escola Transformar, né? Então, o Escolha Transformar vai ser lançado dia 22 de novembro. E se vocês quiserem ser ativadores, tem aí o contato nas mensagens, né? O e-mail contato@porvir.org, para que vocês possam se cadastrar aí como ativadores e ajudarem a gente a espalhar essa mensagem e poder fazer frente aos nossos possíveis opositores, né? Então, vamos nessa, vamos juntos, porque juntos somos ainda homens e mulheres mais fortes. Tá? Obrigada por essa noite tão estimulante, esperançosa, no meio de tanta desilusão, né? É assim que a gente vai reacendendo a nossa chama, sempre. Obrigada, Ana. Olha, gente, a gente tem um compromisso de terminar pontualmente. A gente sabe que essas conversas podem ir largamente, a gente pode entrar à madrugada. Queria dizer para vocês, primeiro agradecer muito a presença de vocês. Nós que estamos chamamos esse webinário, estamos caminhando juntos já há muitos anos, e muitos de vocês que participaram hoje também caminham com a gente há muitos anos, e é muito legal ver essa roda continuar girando, e mais gente entrando, e mais gente para conversar, e mais gente para continuar aprendendo juntos. O movimento de inovação na educação está aí hoje no ar, nessa plataforma que vocês viram. Deixa eu só lembrar o nome. O Paulo acabou de trazer, de trazer uma ideia, de uma experiência que ele tem da ativação de redes de educadores. Ideias como essa são muito bem-vindas, a gente quer receber. Então, se vocês tiverem ideias de como é que a gente pode estimular ainda mais esse movimento, esse debate nacional, a gente quer receber, a gente quer ouvir vocês. Então, por favor, tragam. Tem os canais pela própria plataforma. A gente vai compartilhar os contatos de vocês. Se tudo bem, se alguém se opuser, por favor, comente com a gente aqui no chat, mas com o Pacheco e com a Cláudia, porque eles têm esse conjunto de referências grandes que eles gostariam esse conjunto grande de referências que eles gostariam de compartilhar com vocês. Avisar que a gente vai colocar também os contatos de vocês no nosso mailing, que a gente tem feito uma comunicação periódica das atividades do movimento e de novas informações, experiências e notícias que a gente sobe na plataforma. E a gente vai ter mais um webinário ainda esse ano, que a gente tem data já? Não, mas vai ser em novembro, e a gente vai publicizar na plataforma e também através do mail. Então é isso, sigamos juntos. Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada, Helena, Ana, Pacheco, já agradeci, e é isso. Continuamos juntos aí para os próximos anos, para a gente transformar a nossa escola, a nossa educação e trazer mais gente para a nossa conversa. Um abraço, obrigada, viu? Gente, obrigada, abraços para todos, beijos. Tchau.